Porque não há culto na vida do cara. Ele vai ao culto, ele todavia não carrega culto. Se ele carregasse culto, o templo era na vida e ele reconheceria o próximo. Contudo, o levita tem mais o que fazer. Ele tem um chamado, ele tem um trabalho, ele tem uma função, ele serve, ele é um servo. Ele, contudo, não se entende como templo, porque ele vê e passa. Deus não caminha com ele, ele vai a Deus. Sabe como é? Ele vai a Deus e ele volta de Deus. Ele tem uma vida com Deus e tem uma vida que é extra Deus. Tem uma vida que é dele e tem uma vida que tem a ver com o serviço prestado às coisas de Deus. Aí finalmente versículo 33, para tudo ficar muito pior, Jesus diz que um samaritano, nós não podemos alcançar o que Jesus quer dizer, e o nível de provocação que ele impõe ao doutor da lei quando fala um samaritano. O samaritano é um diabo feito gente. O samaritano é um ser assim desprezível. O samaritano está para o santista, está para o judeu como o corintiano para o santista. Um ser desprezível, maloqueiro e sofredor. O Santos nem precisa jogar, basta o Corinthians perder, a cidade está em festa. Então vem um samaritano. É muito pior do que essas adversidades de brincadeira que a gente tem. É uma coisa assim, horrível. Uma inimizade de gerações. Um apartheid de séculos. Um homem judeu digno e decente, temente a Deus, não podia cruzar e falar com o samaritano. Fazendo assim, ele estava em pecado, em dívida para com seu povo, sua nação, seu Deus, seu templo. Sim, não faziam 20 anos que os samaritanos tinham entrado Jerusalém adentro. Jesus ainda era menino, e a história conta que eles sacrificaram porcos no altar do templo em Jerusalém, profanando o templo. O que judeu não gosta de porco, é porco que a gente vai matar nesse lugar. Estava muito ainda recente essa experiência na cabeça dos judeus. Mas os que os samaritanos fizeram já foi em vingança ao que os judeus tinham feito pouco mais de 100 anos antes, quando destruíram Samaria. Nessa história não tem mocinhos, viu? Não há mocinhos. E aí um samaritano, um ser não religioso, um ser que não frequenta o templo, é isso que Jesus quer dizer. Um cara que não vai à sinagoga, um não dizimista, um não ofertante, um não sacerdote, um não levita, um cara que não concebe das coisas de Deus, um não leitor das escrituras judaicas, um não filho, um não herdeiro, um ilegítimo, um clandestino, um marginal. Um samaritano. Estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quando o viu, teve piedade dele. E aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuida dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Aí ele se volta para o mestre da lei e diz: então, moço, qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E o versículo 37 ele responde: aquele que teve misericórdia dele.
Que não importa o que eu sou, não importa onde vou, não importa por qual nome me chamo, não importa a placa que carrego, não importa o time que possuo, não importa a religião que tenho, não importa a denominação da onde venho, o próximo é quem tem misericórdia. É só o que importa. Nada mais importa. Importa ter misericórdia. Nessa história eu só posso ser duas pessoas e não tenho direito de ser nenhuma outra. Porque como eu não posso ser o ladrão, como Jesus não gosta que eu seja o sacerdote e o levita que não tem misericórdia, porque a maior desgraça é ser um sacerdote e um levita destituído de misericórdia. Eu só posso ser ou o cidadão que foi afetado por essa calamidade na vida, ou o cara que lhe estendeu as mãos. Não há outra oportunidade, não há outra possibilidade. Daí que quando eu não sou a vítima, recai sobre mim um mandamento que é distinto da lei, e é aquele que tem a ver com a consciência de Deus no meu coração. O meu próximo é com quem eu cruzo, de modo que eu lhe possa servir. Servir com o que eu tenho, servir como eu posso, servir como eu sou, servir com dons, porque afinal eles me foram dados. Servir com talentos, servir com possibilidades que eu tenho e ele não, servir com os presentes que a vida me presenteou, servir com o que me foi dado, trabalhar por ele. Aí você pensa que acabou, que o texto parou, enfiaram aí agora um título separando os textos, os versículos, mas continua. No versículo 38 diz: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. E essa história você também conhece. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, o que ela estava fazendo? Trabalhando. Ocupada com muito serviço. Aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Manda ela vir me ajudar. Porque como irmã eu não estou bem na fita, né? Você sabe que irmão não obedece irmão. Então ela apelou e disse: Senhor, manda que ela venha me ajudar. E respondeu o Senhor. Famosa frase: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, porque pouco é necessário. Muito pouco é necessário. Ela escolheu a melhor parte, e essa parte não lhe será negada, nem tirada. Olha só, meus irmãos, qual é a conexão entre um texto e outro? Um diz para trabalhar e o outro diz para descansar. Um diz para se mexer e o outro diz para ficar parado aos pés. Não é? Um diz para, à medida que a gente faz o caminho, ficar atento e sensível às necessidades ao redor do nosso próprio trajeto.